Tem um provérbio africano que diz: quando não há inimigos internos, os inimigos externos não podem nos ferir. Isso tem tudo a ver com o título deste vídeo e com o livro que iniciou o coaching como nós conhecemos hoje. Este livro vai nos ajudar a entender por que nós somos os nossos piores inimigos. Fica comigo que você já vai compreender essa história. Eu sou Arthur Cavaleiro, do iCarreira. Eu sou Master Coach certificado desde 2013, practitioner em programação neurolinguística e executivo de vendas e marketing em multinacionais por quase 20 anos. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar gratuitamente o meu e-book sobre coaching. Esse material já foi baixado por vários milhares de pessoas e estou certo de que você vai gostar muito. Timothy Gallwey, ou simplesmente Tim Gallwey, é o autor do livro O Jogo Interior de Tênis. Este livro é considerado como o início do coaching como nós conhecemos hoje. No livro, Tim analisa a psicologia de um jogo de tênis, mas as lições do livro ultrapassam em muito a arena do tênis e dos esportes e servem para a vida como um todo. Todos os jogos são compostos de duas partes, um jogo exterior e um jogo interior. O exterior é aquele em que jogamos contra um adversário. No caso do tênis, o jogo externo tem a ver em como segurar a raquete, como movimentar as pernas, os braços e etc. A maioria dos jogadores sabe o que tem de ser feito. O problema é que nem sempre eles conseguem fazer o que eles sabem que tem de ser feito. E é aí que entra em cena a outra parte, que é o jogo interior. Esse é o jogo que acontece na mente do jogador. E os obstáculos são, por exemplo, falta de concentração, nervosismo, falta de confiança em si mesmo, autocondenação, entre outros. Assim, o jogo interior tem por finalidade superar todos os hábitos da mente que inibem a excelência do desempenho. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa que jogava tênis nos Estados Unidos em nível quase profissional. Essa pessoa me comentou que a preparação psicológica dos jogadores era algo fundamental. Coisas que eu nem imaginava que acontecessem, como, por exemplo, provocações sutis ou disfarçadas de um jogador para tirar a concentração do outro. Isso, de fato, acontecia. Por isso, mais do que tudo, o jogo interior era a chave para um alto desempenho na carreira como tenista. Em determinado momento do jogo, o jogador está marcando um ponto atrás do outro e aquele sentimento de confiança vem à tona. Aí, o camarada começa a perder um ponto após o outro. De repente, começam a aparecer pensamentos de raiva, de desconcentração, de que ele não tem um backhand bom mesmo, de que a raquete só pode estar com algum problema, que até o avô dele conseguiria devolver melhor a bola e etc. Ou seja, em questão de poucos minutos, aquela autoconfiança se transforma em frustração, nervosismo e falta de confiança. Mas como pode o cara mudar tão rápido de estado mental assim? Esse é o poder do inimigo interno. É por isso que nós dizemos que ele é muito mais poderoso do que o adversário do outro lado da rede. Tim Gallwey comenta que é muito comum os jogadores de tênis conversarem consigo mesmos. Eles dizem para si coisas como: dobre os joelhos, prepare-se para o seu backhand. Às vezes, eles repreendem a si mesmos. É como se houvesse dois eus. Um eu que dá as instruções e um outro eu que executa as ações. Depois, o que dá as instruções analisa se aquele que executou a jogada performou bem ou não. Tim Gallwey chamou aquele que dá instruções de ego 1 e aquele que executa de ego 2. E daí vem uma das primeiras lições do livro, que o segredo para um jogo de tênis melhor ou qualquer outra coisa está em um relacionamento melhor entre o instrutor consciente, o ego 1, e o realizador inconsciente, o ego 2. O grande problema é que o instrutor consciente, o ego 1, não confia no realizador inconsciente, o ego 2, apesar do ego 2 ser extremamente competente. E daí vem as reclamações do ego 1 em relação ao ego 2. Por isso, Tim Gallwey também fala que a constante atividade de pensar do ego 1 interfere no processo natural de fazer do ego 2 e que a harmonia entre os dois egos só ocorre quando a mente está calma ou quieta. Somente assim é que o jogador vai estar de fato no jogo. Nesse caso, o jogador joga quase que no automático. Ele entra em uma espécie de túnel ou de transe, ou em um outro mundo se você preferir. É nesse momento que o ego 2, o realizador inconsciente, tem toda a liberdade para exercer a sua excelência. Ou seja, quando o ego 1 não está chamando ele de estúpido ou algo parecido com isso. Eles estão unidos, totalmente voltados para vencer a partida e vencer o oponente que está do outro lado da rede. Caso contrário, pode ter certeza, o maior oponente vai estar dentro do próprio jogador. É por isso que temos alguns casos de jogadores muito habilidosos, mas com uma programação mental
péssima que acaba minando totalmente a sua habilidade. E é por isso que temos pessoas com um brilho enorme e uma inteligência destacada, mas que não conseguem deslanchar na vida e na carreira. O diálogo interno dessas pessoas é algumas vezes nocivo e tóxico. Se as palavras dessas pessoas fossem comidas, elas certamente não seriam alimentadas, mas infelizmente envenenadas. Aposto como você deve conhecer algumas dessas pessoas. E note que não estou aqui falando de pensamento positivo. Pensamento positivo é sim importante, mas ele tem de vir acompanhado de ações em massa. Para o jogador de tênis ou qualquer outro profissional ter sucesso, é necessário treino exaustivo e trabalho exaustivo. Ninguém vai vencer no mundo dos esportes ou no mundo profissional sem treino e execução, mas a programação mental do cara precisa acompanhar. De que adianta o camarada ter um diploma de Harvard, mas não ter as crenças necessárias para vencer na carreira? E isso acontece mais do que a gente imagina. O cara está preso, o cara tem um carcereiro mental que impede ele mesmo de progredir na vida. Perceba que não são as outras pessoas que são o obstáculo, mas é a própria pessoa. Essa é uma outra lição que tiramos para a nossa vida. Se nós somos o nosso maior inimigo, cabe a nós a responsabilidade de deixar de ser o nosso inimigo. Quando o inimigo é o outro, é muito mais difícil lidar com isso, pois mudar outras pessoas é infinitamente mais difícil. Aliás, se você está tentando mudar alguma pessoa, por mais que ela não seja sua inimiga, que tarefa ingrata é essa sua? Agora, mudar a nós mesmos só cabe a nós. É uma questão de decisão e de treinar. A programação neurolinguística, a PNL, pode também ajudar bastante nesse sentido. A PNL entende que corpo e mente formam um sistema interligado. E isso tem tudo a ver com o livro do jogo interior de tênis. Quando o jogador começa a errar e o ego 1 começa a xingar o ego 2, essa luta mental acaba interferindo na fisiologia do jogador. Os músculos da face se retraem, os movimentos ficam mais abruptos e em desarmonia. Alguns palavrões começam a aparecer. Enfim, o cara entra numa espiral ruim. E essa fisiologia se transforma em ações ou comportamentos ruins. Isto é, em erros. Ou seja, a mente influenciou o corpo, assim como a PNL já fala. E tem um lado inverso também, pois o corpo vai influenciar a mente. Assim, cria-se um círculo negativo, pois um retroalimenta o outro. Tudo isso que vimos, fica claro que não adianta somente ter habilidade em alguma coisa. É fundamental ter a disposição mental e a programação mental adequada para atingir o sucesso. Caso contrário, nós iremos nos tornar os nossos piores inimigos. Precisamos assumir a nossa responsabilidade e deixar de culpar as outras pessoas pelas nossas derrotas. Nós sim temos a responsabilidade de lutar pela nossa vida e carreira, e não as outras pessoas. Esse é o conceito da autorresponsabilidade. Parar de colocar a culpa nos outros e assumir tanto a culpa como os louros. O coaching é uma metodologia que busca, entre outros, integrar ou harmonizar o ego 1 e o ego 2, de que fala Timothy Galway no livro O Jogo Interior de Tênis. O coaching vai trazer a clareza, o entendimento e a congruência ao coaching. E essa congruência é justamente a integração do ego 1 com o ego 2. É nesse momento que a pessoa vai estar em contato com a maestria inconsciente. É nesse momento em que todas as energias e foco dela estarão voltados para o jogo. Enquanto ela está incongruente, com divisões internas, a energia e foco dela estão sendo desperdiçados. Mas quando ela está congruente, aí a coisa muda muito de figura. Nós precisamos liberar o potencial que a nossa mente inconsciente possui, parar de travar ela e deixar ela fluir. Para você que se interessa por esse assunto, eu tenho um curso 100% online de coaching com programação neurolinguística. São 41 videoaulas que você pode ver e rever quantas vezes quiser durante um ano. No curso eu apresento não somente o coaching, mas também a PNL. Tem muitas ferramentas, técnicas, autoconhecimento, reflexões, enneagrama, DISC e MBTI. É um apanhado completo para você entender o coaching e conhecer as principais ferramentas de autodesenvolvimento. Se por qualquer motivo você não quiser continuar no curso, você tem 15 dias para solicitar o cancelamento e o valor é 100% devolvido. E se você prefere ler em vez de assistir, lá na plataforma do curso tem um PDF com toda a transcrição das videoaulas. Para mais informações, é só clicar no link que está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, por favor, além de curtir e se inscrever no canal, deixe seu comentário para a gente ir trocando uma ideia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.